Fala, minhas lindezas climáticas! Meu nome é Amanda Costa e começa agora o Tem Clima Pra Isso, nosso programa sobre crise climática aqui na TVT. Falar sobre ciência tem sido um desafio nesses últimos anos no Brasil. Corrente negacionista tem ganhado cada vez mais força e agressividade. Na contramão desse movimento anti-ciência, uma geração de divulgadores científicos está marcando seu espaço nas redes sociais. Um exemplo é nossa convidada da semana, Cananda Eller, que faz um trabalho de divulgar e racializar a ciência. É fundamental para o futuro do Brasil que a ciência recupere seu espaço. Apesar de todo o esforço do atual governo para desidratar nossos polos científicos, pesquisadores, divulgadores e cientistas lutam para manter estabelecido o lugar da ciência no Brasil. As redes sociais têm sido uma importante ferramenta para rebater ideias negacionistas. Por isso, é muito importante dar destaque para nossos divulgadores, que estão lutando nas redes para desmontar o enredo anti-ciência. O mundo precisa de mudanças e eu quero saber, a gente tem clima para isso? Tem Clima Pra Isso é uma colaboração entre a TVT e a agência Alma Preta Jornalismo. Vamos discutir os impactos da crise climática no cotidiano da população no contexto rural e urbano, sempre com um convidado especial e um vídeo. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube da Alma Preta e da TVT. Os endereços estão aí embaixo na sua tela. Para a nossa conversa de hoje, Cananda Eller, conhecida como deusa cientista nas redes sociais, onde faz divulgação científica numa perspectiva racializada. Em 2021, foi eleita a Baiana do Ano na Ciência pelo jornal Correio da Bahia e foi indicada ao TikTok Awards no mesmo ano. É formada em licenciatura em Química pela UFBA, faz mestrado em Ensino de Ciências Ambientais na USP. Fundou a primeira empresa júnior de Química da UFBA e o pré-vestibular social Quilombo Amigos do Bem. Oi, Cananda, é um prazer te ter aqui. Olá, prazer todo meu também, Amanda. Obrigada pelo espaço, parabéns por esse programa. A gente precisa estar discutindo sobre clima, porque isso é pra já, né? Maravilhosa. E você, fica com a gente que hoje o programa tá maravilhoso. Eu sou Cananda Eller, conhecida como deusa cientista nas redes sociais, sou formada em Química pela Federal da Bahia e faço mestrado em Ensino de Ciências Ambientais na USP. Eu faço divulgação científica nas redes sociais, que é onde eu falo sobre ciência de uma maneira racializada, trago referências das contribuições negras, tanto do passado quanto do presente, para a ciência, trazendo esse empoderamento para a população no geral, quanto também para a população negra e indígena, que está mais separada desse espaço de produção de conhecimento científico. A gente precisa de políticas públicas que entendam a realidade de mulheres, dos negros, dos indígenas, e que pautem essa permanência, tanto no sentido de dar bolsas de auxílios mesmo, estrutura de moradia, de saúde, incentivo à pesquisa, porque muitas pessoas negras, indígenas, mulheres, os LGBTQIA+, eles querem fazer pesquisas voltadas para a sua própria comunidade, mas não existe esse incentivo e uma estrutura também do ponto de vista das referências das pesquisas para essas pessoas. Então, bolsas voltadas para esses tipos de público e para essas pesquisas seria fundamental para a nossa permanência e para o nosso acesso a esses espaços. Eu acredito que é isso, as bolsas de permanência, né, incentivo à pesquisa e as cotas, né, as cotas que também é uma conquista do movimento negro de muitos anos e que a gente precisa que ela se mantenha para que a gente consiga acessar as universidades. É super importante que a gente tenha também uma reformulação do currículo, para que na nossa formação a gente tenha condições de fazer uma pesquisa voltada para a nossa comunidade. Então, a inclusão da cultura e da história afro-brasileira e indígena, que são leis conquistadas pelo movimento negro, pelo movimento dos indígenas, da inclusão desses conteúdos no currículo escolar e universitário, é super importante para a nossa formação e para a nossa construção enquanto pesquisador. E sobre a divulgação científica, existe uma escassez muito grande de referências, tanto nos livros, nos filmes, nas mídias tradicionais. Então, a gente ter pessoas pretas fazendo divulgação científica, mostrando que existe mais pessoas negras e indígenas produzindo conhecimento científico, que é importante o que a gente comunica, que é importante o nosso corpo nesses espaços, que a ciência vai trazer
uma melhora de vida para a vossa própria comunidade, é fundamental, porque a divulgação científica, ela tem esse papel de trazer o sentido da ciência para o público no geral e aproximar o público em geral da produção de conhecimento científico. Se as pessoas negras e indígenas, as mulheres, os LGBTQIA+, estão em menor quantidade nesses espaços, não estão se sentindo pertencentes nesse lugar, a gente tem a comunicação voltada para essas pessoas e tendo esses rostos, a gente tem uma identificação, um vínculo, um fortalecimento, um empoderamento de que esse lugar é possível para nós. Cananda, me conta, a gente tem clima para impedir a crise climática? Eu acredito que enquanto há vida, há esperança. O que a gente precisa mesmo é pensar em estratégias para frear tudo isso. Eu, enquanto educadora, acredito sempre na educação como uma das principais ferramentas de transformação. E hoje também sou uma comunicadora, né? Então, comunicar em prol do planeta, do clima, para que a gente consiga frear, para que a gente consiga ter um modo de vida diferente do que a gente está tendo hoje, já que a gente está consumindo e está, enfim, usando todos os nossos recursos de uma maneira muito destrutiva, né? E isso está impactando diretamente no clima, na nossa qualidade de vida e que pode se tornar impossível da gente estar aqui daqui a anos, né? Então, e acreditar também, né? Usar a ciência, os dados a nosso favor. Eu acredito que a educação vem nesse lugar também de formar as pessoas para entenderem esses dados, porque dentro da ciência ambiental existe muito esse negacionismo, né? Esse negacionismo que a gente está vendo na ciência no geral. Na ciência ambiental acontece há muito tempo, porque não se acredita muito, né, no que está para acontecer. Então, eu acredito que a gente ainda tem clima para isso, né? E a gente precisa pensar mesmo nessas formas de frear. E, Cananda, é muito complexo quando a gente vê um cenário que está gritando crise climática, a gente precisa se mover, a gente precisa mobilizar, a gente precisa frear, como você mesma disse. E aí a gente vê algumas coisas nas redes sociais como aquecimento global não existe, a Terra é plana. Como que você, enquanto pesquisadora, enquanto cientista, enquanto comunicadora, lida com isso e quais são as formas que você utiliza para quebrar esses argumentos dos negacionistas? O negacionismo é um movimento político ideológico, acima de tudo, né? Existe um movimento político ideológico que está negando a ciência e que tem um objetivo ali. Esse movimento negacionista que tem acontecido também fez com que muitos cientistas, muitos pesquisadores começassem a se comunicar. Fez com que a comunidade científica também saísse dessa bolha de estar ali centrado só entre eles, para começar a comunicar, para começar a se voltar para a população no geral de uma maneira maior, assim. A pandemia veio trazendo isso da importância da ciência e aí, junto com a pandemia, no Brasil, a gente teve um contexto de negação, o movimento anti-vacina, negação da ciência no geral. Então, a pandemia trouxe muitos cientistas, muitas pessoas que comunicam ciência para as redes sociais e para outros espaços. O que acontece, assim, dentro da minha trajetória, eu sempre estive dentro da universidade, mas eu nunca fiquei dentro dela, assim. Eu sempre entendi esse espaço como limitante para mim, enquanto uma mulher preta que vem de uma periferia de Salvador, de plataforma, porque eu entendia que a solução não acontecia literalmente ali dentro da universidade, que as coisas que eu estava pesquisando, ela não iria fazer sentido se eu não estivesse dentro da minha quebrada, da minha favela, de onde eu estava, das pessoas que estavam ao meu redor. Então, esse movimento de comunicar a ciência, de fazer divulgação científica, eu sempre fiz, sabe? Um ponto bem interessante que você faz, assim, enquanto pesquisadora, é que você não apenas pesquisa, mas você pesquisa e compartilha. E compartilha de uma forma humanizada, onde o público pode se conectar, onde o público pode fazer pergunta, onde ele se sente próximo de você. Mas, às vezes, também é complexo, porque a gente tem que lidar com uma galera que você fala, ai meu Deus, tipo, haters, pessoas que não acreditam nessa perspectiva, pessoas que apresentam um outro pensamento, mas às vezes de uma forma agressiva. Como que é para você comunicar, trazer a sua perspectiva, que vem de uma lente afrodiaspórica, que vem de uma lente que não é a branca colonizadora? Você acredita que o seu público, ele aceita isso? Ou foi um momento até ele começar a enxergar com esse olhar, a ter essa perspectiva? Se você já teve que enfrentar hater, como foi que você lidou com isso? Como que foi a sua trajetória nas redes sociais? Sim, esse movimento de fazer divulgação científica nas redes sociais é super importante, porque a ciência ela passa a fazer sentido quando ela ganha esse significado real para as pessoas, né? E eu percebo que, assim, o meu grande hater também são as próprias plataformas.
Porque a gente sabe que existe um racismo Sim. ali no algoritmo e que, assim, as pessoas negras, elas não têm tanto alcance, tanta popularidade quanto pessoas brancas. A gente não viraliza com as nossas pautas, com o que a gente quer falar. A gente não alcança tantas pessoas. Então, assim, é um lugar de muito esforço da gente trabalhar o dobro e ainda assim a gente saber que existe todo um contexto de racismo que vai contra e que impede que a gente consiga galgar diversos espaços. E a gente vai criando estratégias, mas mesmo assim é importante a gente ter essa consciência. Então, assim, o meu grande hater, assim, é a estrutura em si das plataformas, que é onde eu me comunico majoritariamente hoje. E aí a gente não tem uma construção da imagem de cientistas para pessoas negras, né, nos livros didáticos, no audiovisual, no geral, nas mídias tradicionais, né, nas escolas, nas universidades. A gente não tem essa visualização de que existem cientistas negros. E existe essa barreira, né, das pessoas se conectarem com a ciência, porque não existe esse incentivo, não existe esse lugar, esse imaginário criado de que existem cientistas negros. A sua figura é super importante, seu conhecimento é super importante, mas você, enquanto mulher, enquanto pessoa que se propõe a transbordar conhecimento, tenho certeza que cada vez mais outras manas vão sendo inspiradas. Gente, você tá adorando esse papo, né? Fica conosco, porque a gente vai fazer uma rápida parada. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho da Kananda nas redes sociais. Galera, voltamos com Tem Clima Pra Isso. E não esqueça, a gente também tá no YouTube. Basta você entrar na rede do TVT e da Alma Preta Jornalismo para ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no nosso programa. Hoje, a gente recebeu a Kananda Ela. E Kananda, você que também é conhecida como a deusa cientista, eu sei que foi uma trajetória para você ocupar esse lugar. E como que foi o começo disso? Foi algo orgânico ou algum amigo deu um cutucãozinho e falou: ei, vamos lá dividir algumas coisas? Conta pra gente. Foi um processo, mas começou, foi quando eu decidi mesmo, foi quando eu me formei, que eu terminei assim de pesquisar e eu percebi que eu passei a minha graduação inteira aprendendo muito sobre uma cultura branca e que a gente tinha muito poucas referências dentro dessa estrutura de ensino formal. Eu falei, eu fui professora durante 6 anos. Ficar em sala de aula, para mim, é fantástico, sabe? Eu amava dar aula. Só que eu queria alcançar mais pessoas. E eu falei, eu quero muito ser um espaço de aquilombamento digital, onde eu possa trazer referências, onde eu possa trazer a minha forma de pensar, a minha narrativa e virar chave, sabe? Virar aquela sementinha, assim, plantando sementinha na cabeça de pessoas. E não tinha outro espaço melhor do que as redes sociais. Quando veio a pandemia, que isso se concretizou de uma maneira muito mais forte, que eu falei, eu tô em casa, tá, tem muita coisa acontecendo, muita gente falando sobre ciência, muito pouco de pessoas pretas, né, trazendo isso, trazendo essas narrativas, falando o que acontece dentro da ciência intrinsecamente. E aí eu comecei a fazer divulgação científica. Eu lembro também que eu tinha algumas amigas que, uma era fotógrafa, outra já trabalhava com rede social também. O meio me influenciou de uma certa forma. E eu comecei a descobrir também algo em mim que estava, sabe? E eu costumo falar sempre que também nasceu de um sentimento de revolta, sabe? Porque estar dentro desse espaço formal, entender como ele pensa, como ele forma, como que ele chama as pessoas negras e indígenas para a academia e passa por e continua um processo de aculturação, de escravização da cultura, da nossa própria ciência, da gente não conseguir identificar o que é nosso dentro da história e da gente ter muita dificuldade de continuar produzindo, porque tem todo esse processo de desmonte, a gente tem as cotas, mas não tem tantas políticas de permanência, quando a gente tem os cortes na educação, todo mundo perde, mas quem perde principalmente são as pessoas negras e indígenas. A gente está fazendo esses movimentos de embate, de disputa de narrativa, de colocar o que a gente pensa nesses outros lugares que a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, foi por isso que eu fui para as redes sociais, assim. Dentro de uma estrutura racista e machista, a população preta, ela ficou por muito tempo
excluída e silenciada desse espaço. Então, quando a gente começa a acessar, a gente começa a criar algumas rupturas que causam incômodos, mas são extremamente necessárias para a gente fomentar a mudança. Agora a gente tem que enfrentar essa outra política que chegou assim, falou, tá bom, cheguei. E aí tá ficando cada vez mais complexo e desafiador. Como que você enxerga essa questão? Eu não acredito em uma sociedade que seja sectarizada, sabe? Que a ciência tá aqui, a religião tá aqui, a política tá aqui. Eu acho que tudo se une. Então, para a gente avançar enquanto comunidade científica, sociedade no geral, a gente precisa dessa junção de tudo e a gente precisa de pessoas negras ocupando espaços de poder de tomada de decisão. Reitorias com pessoas negras e indígenas, tomando decisões dentro da universidade, cargos de lideranças em instituições, ONGs, empresas. A política também, né? Candidatos negros sendo eleitos, candidatos negros e indígenas preocupados com nossas questões, né? Que entendam a importância da ciência, que entendam a importância da nossa comunidade, que entendam também nessas estratégias para a gente voltar a esses orçamentos, essas formas de pensar a favor da nossa comunidade mesmo, das periferias, dos quilombos, das comunidades indígenas, porque isso que vai ser importante, né? Acho que é uma das principais estratégias a gente ter pessoas nossas tomando decisão. Então, é super importante que a gente tenha pessoas negras e indígenas ocupando esses espaços, tomando decisões, e a gente muda essas estruturas, sabe? Estrutura curricular, estrutura dentro desses sistemas, para que a gente freie, né? Freie tudo que a gente está avançando, destruindo, né? O planeta. E pensando nesse projeto político de poder, que a gente viu que 4 anos já deixaram as coisas bem esquisitas, bem complexas e bem desafiadoras. Imagina mais 4 anos de Bolsonaro no poder. O que isso significa para a nossa ciência? Significa um desmonte. Ainda mais, né? Ainda mais. Assim, além de... Ele fala que ele é contra a ciência, ele fala que ele é contra a educação, ele fala que a gente não precisa disso, que a educação é para poucos. Se Bolsonaro continuar nesses próximos anos, a gente vai ter um desmonte mesmo, a gente não vai ter essas universidades públicas, porque muitas universidades públicas se mantiveram, mas com gastos mínimos, então muita gente deixou de ter bolsas, então muitas pessoas negras e indígenas foram impactadas. Então, a permanência, né, diminuiu muito mais, então a gente tem muito menos pessoas negras e indígenas na universidade dentro desse governo que corta essas bolsas e muita gente depende disso para estar lá. E para além desses cortes, eu acredito que quanto mais a gente for tirando esse dinheiro, ele for tirando esse dinheiro de lá, a gente vai ter o fechamento dessas universidades, né? E, Cananda, isso é muito complexo porque, a longo prazo, esse desmonte nas políticas, esses cortes orçamentários vão ter um impacto profundo na nossa educação. Cada centavo, cada real que a gente deixa de investir hoje, agora, serão milhões que a gente vai precisar importar daqui a alguns anos. Você está gostando desse papo, né? Você percebeu a importância desse discurso. Então fica com a gente que daqui a pouquinho tem o último bloco. Estamos de volta com Tem Clima Pra Isso. Hoje recebemos a Cananda Heller. No segundo bloco, a gente conversou bastante sobre como que é ser uma mulher preta, que discute ciência, mas também que comunica. E agora, nesse bloco, eu gostaria de entender seus sonhos, suas aspirações e como que é mobilizar tantas jovens mulheres pretas que provavelmente, possivelmente, não se viam nesse lugar. Então, eu imagino seguindo essa trajetória acadêmica, fortalecendo esse lugar da intelectualidade, porque para mim é um ponto muito de humanidade, sabe? Porque a gente sempre foi associado ao corpo. E existe uma história de inferiorizar o corpo negro, da mulher negra, do homem negro, reduzindo a gente ao corpo. Não que o corpo não seja importante, sabe? Mas a intelectualidade é esse lugar também de humanização. Quando, por exemplo, nossa mãe fala assim, você tem que estudar para ser alguém na vida, não sei como é que lá na Bahia a gente fala muito assim, estuda para ser alguém na vida. Então a gente vai para a escola para ser alguém na vida.
E é esse lugar mesmo de humanidade. Eu quero seguir essa minha carreira acadêmica e trazer isso para as pessoas, sabe? Continuar comunicando, vendo mais mulheres negras, homens negros também, que é um quantitativo muito baixo nas universidades também. E que a gente consiga, assim, o meu sonho assim maior de quando eu comecei a fazer isso nas redes sociais era de impactar de fora as universidades e as escolas, sabe? De falar, ok, a gente não está tendo uma formação, mas eu tenho esse ponto aqui, esse lugar, que eu posso me conectar e que eu posso trazer um impacto para esses espaços. Então, eu sonho, assim, estar realizando muitos projetos de impacto na educação, na comunicação, porque eu acredito que esse é um ponto-chave para a transformação do mundo, sabe? E eu tenho certeza que a galera que nos acompanha quer saber como se aprofundar nesse conteúdo, quer ter mais acesso a esse universo que você mostrou. Então, você poderia indicar pessoas, organizações, vídeos, artigos, referências para que a gente possa mergulhar dentro desse debate? Tem alguns... quando comecei a ler Mulheres Negras, foi um ponto muito de transformação para mim. Então, eu acredito que é super importante que a gente leia os nossos que estão escrevendo. Esse momento de a gente se humanizar e ter uma validação também social é super importante, né? Então, a gente fortalecer quem está produzindo conhecimento e que está se esforçando e que está nesse caminho é super importante. Então, tem algumas mulheres como Grada Quilomba, que, enfim, tem um livro que é Memórias da Plantação, que fala muito sobre comunicação, sobre ciência, sobre o discurso, que eu acho fantástico. Tem também Ailton Krenak, que é um homem indígena e que tem uma trajetória de ativismo político fantástico. Ele, assim, transformou muito a minha cabeça em vários sentidos, porque você se aproxima dessa visão de mundo dentro de uma perspectiva indígena e dentro do povo dele, Krenak mais especificamente, né? Mas que é muito geral. Então, tem 2 livros dele, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. 2 livros fantásticos e que ele vai falar sobre esse modo de viver, sabe? Que os indígenas, eles têm outras formas de pensar, de viver, e que eles pensam muito nesse parar, né? A gente parar de acelerar tanto e de pensar nesse desenvolvimento tecnológico, nesse desenvolvimento destrutivo para a sociedade. Eu também tenho um filme que eu gosto muito, que é O Menino que Descobriu o Vento. Eu chorei horrores com esse filme. É uma história linda de um menino negro, prodígio, lindo, assim, e que vale a pena a gente assistir e se emocionar. Então, essas são as dicas que eu daria, assim, para hoje. Muito bom, adorei as referências, as dicas e com certeza já tá tudo na lista. Tem uma pergunta, que é a pergunta que a gente faz do coração. Então, a resposta também precisa partir do seu coração. Sim. Que presente você deixa pro presente? Eu acho que atitude, sabe? Atitude para a vida, assim, para a gente conquistar tudo que a gente quiser. Então, acho que para esse presente a gente ter atitude de mudar o mundo, sabe? A gente está falando muito sobre transformação. Eu acredito que para a gente ter esse contexto melhor de mundo, de sociedade, a gente vai precisar ter atitude. Para além do que a gente pensa, a gente conseguir pôr em ação tudo que a gente pensa, sabe? Mulher, que potência maravilhosa te escutar. Obrigada de verdade por ter vindo para cá, por ter compartilhado todo esse universo de informações. Eu te agradeço por ter ficado com a gente até esse momento e a gente precisa de você. A gente precisa de cada vez mais pessoas engajadas no debate de ciência, de clima, de educação. A gente precisa fazer transbordar essas pautas para que cada vez mais a gente tenha uma sociedade engajada, mobilizada, articulada, que entende essas questões e vai estar construindo novas possibilidades de futuro. E eu também agradeço a você, minha lindeza climática, que ficou com a gente até o final. É muito importante que o conteúdo que foi conversado nesse programa transborde. A gente pode falar de ciência, a gente pode falar de cultura, a gente pode falar de educação, a gente pode falar de comunicação, trazendo essa perspectiva afrodiaspórica escurecida. Então eu conto com você para fazer com que esse conteúdo chegue cada vez mais pessoas, em cada vez mais lindezas, para a gente criar essa comunidade de brasileiros e brasileiras engajados, mobilizados, articulados, que não vão ter medo de colocar a mão na massa para construir novas possibilidades de futuro para a nossa nação.
O conteúdo desse programa estará disponível no YouTube da TVT e da Alma Preta. Compartilhe com a sua família, seus amigos, aquele crush climático e contribua para o debate sobre crise climática global. Esse foi o Tem Clima Pra Isso. Tchau, gente! Vejo você na próxima semana!